Sistemas agroflorestais agroecológicos, SAFAs ou SAFs, são importantes ferramentas para a transformação da realidade, né? Seja através da geração de renda, né, com a venda de produtos in natura direto para o consumidor, a venda de produtos in natura para o atacado. Aqui a gente tem um exemplo dos nossos pepinos japoneses, aqui do sítio Expansão Agroflorestal, que a gente vendeu in natura e vendeu ele beneficiado. Aqui eu trago outros exemplos, né, do sítio da Fabiana Peneireiro, que faz parte de uma CSA, onde as pessoas vêm retirar os seus produtos semanalmente, ou no sítio Semente, com uma cesta que são entregues toda semana. São formas de gerar a renda a partir da venda dos produtos. Além disso, também é uma forma de garantir segurança e soberania alimentar, porque os SAFs, eles podem prover uma diversidade alimentar muito grande, como a gente pode ver aqui através das fotos. Todos esses produtos foram colhidos do nosso SAF aqui de 8 meses. Além disso, soberania alimentar por quê? Porque a gente tem recursos propagativos para todos os anos, né? A gente tem as sementes, a gente tem as mudas, a gente tem as manivas, tudo que a gente pode estar gerando ano a ano para garantir uma soberania. E os SAFs também são importantes ferramentas para a conservação ambiental. Eles podem ser usados para restaurar áreas degradadas, para recuperar os solos, para recuperar a água, né? A gente diz que a gente planta água. Por quê? Porque a gente preserva a biodiversidade, a gente preserva a conservação do solo, a gente quer mais espécies acima e abaixo do solo. Por isso, a conservação ambiental. Mas o que são os SAFs, os sistemas agroflorestais? São sistemas produtivos, são formas de produzir, onde a gente consorcia culturas de ciclo curto com culturas perenes, como, por exemplo, brócolis, beterraba, rabanete, alface, rúcula, mandioca, com as culturas de ciclo longo, como as frutíferas, como as madeiráveis, como as nativas. Não? Então, tudo vai depender, né, do objetivo que a gente quer. Aí a gente vai selecionar as espécies do contexto em qual estamos inseridos. Então, pensando assim, os SAFs, os sistemas agroflorestais, eles são pensados, são desenvolvidos para longo prazo. Então, a gente pensa lá na frente, a gente escolhe espécies que vão compor, né, esse ciclo de vida ao longo do tempo e vão compor os estratos, que são as diferentes necessidades de luz. Então, para 6 meses, quem são as espécies que vão ocupar esses estratos? Médio, baixo, alto e emergente, para 1 ano, e assim sucessivamente, certo? Então, vamos conhecer um pouquinho dos sistemas agroflorestais aí que existem no Brasil. Por exemplo, na Mata Atlântica, em Piracicaba, que é o nosso SAF aqui, com foco em frutas de ciclo curto. Tem também o SAF da Exalc, que tem mais de 20 anos, uma área já consolidada, né, com extrato alto e emergente em abundância. Então, abrimos uma clareira, né, tiramos esse excesso de plantas de extrato alto e iniciamos novamente a sucessão, plantando a placenta 1, agora com um solo bem melhor, certo? E, além disso, enriquecemos com espécies de extrato médio e baixo, tá bom? Então, aqui a gente pode ver abrindo os canteiros para plantar milho, mandioca, e os outros, a outra partezinha era para fazer nucleação. Outro exemplo é na floresta umbrófila mista, que é a mata das araucárias, um ambiente frio. Aqui as espécies são outras. Aqui as espécies escolhidas são aquelas adaptadas ao frio, né? Lá as frutíferas, a pera, a uva, o kiwi, a maçã, as brassicáceas vão muito bem. Então a gente tem que se atentar, né, a ter a que contexto nós estamos para garantir que as espécies vão se desenvolver, certo? Um outro exemplo que eu trago aqui é o SAF na Caatinga. A Caatinga já é um ambiente árido, um ambiente com escassez de água. Então, as espécies escolhidas devem ser aquelas que vão sobreviver a essa escassez de água, como as cactáceas. Lá também se desenvolve bem a mandioca, o milho, o feijão de ciclo curto, o guandu, a leucena, a gliricídia como poda, o caju como frutífera. Então, percebe? Cada contexto tem alguma espécie que se adapta melhor. Então, é isso que a gente tem que aprender. Aqui alguns exemplos do SAF no Cerrado. Então, aqui são fotos do sítio Semente. As 2 primeiras são referentes às áreas mais antigas, que tem a banana, o eucalipto, o abacate e o café no extrato baixo. Já a última foto, à direita, é o famoso SAF horta. 3 linhas de horta entre 2 linhas de árvore, né? As árvores servem para fornecer biomassa para as linhas de horta. Aqui o foco do consórcio era cebola com morango. Muito, muito bacana, foi super, super legal, né, porque eu estava lá, muito produtivo. Além disso, aqui essas 2 primeiras são também no Cerrado, na Fabiana Peneireiro. Essa foto do meio foi um momento muito legal, que a gente enriqueceu, ela primeiro
levantou esse ambiente de placenta, e depois que estava levantado já, né, mais consolidado, a Fabi, ela enriqueceu com planta de subbosque, como a jussara e o café. E a última foto é no sítio do Rômulo, onde ele consorciou chuchu, maracujá, mombaça e inhame. Mas, enfim, como é que funcionam os sistemas agroflorestais, né? Os SAFs, eles são baseados nos princípios da dinâmica da floresta. Uma floresta saudável, uma floresta, ela cria condição para o desenvolvimento das plantas ao longo do tempo. Então, os SAFs são na verdade, são florestas de comida. Florestas de comida que a gente pensa para longo prazo. Então, a gente deixa a sucessão natural ela caminhar, certo? Porque a gente quer cada vez mais sistemas abundantes, com mais quantidade e qualidade de vida. E segundo Ernest, esses SAFs eles podem ter fases, que é a fase de colonização, um ambiente muito degradado, onde algumas espécies, poucas, se desenvolvem, que vão criando condição, melhorando aquela estrutura do solo, trazendo mais diversidade, né? Melhorando a quantidade da água, a qualidade da água. Então, vai caminhando para um sistema de acumulação a chegar num sistema de abundância, que é o ideal, é o sistema com máxima produção, com um ambiente já conservado, um solo preservado, certo? E quais são os princípios que a gente segue para produzir os SAFs, né, para criar os SAFs? A gente tem que pensar que tem que ter um máximo de cobertura vegetal. Por quê? O máximo de cobertura vegetal garante um máximo de fotossíntese, ou seja, as plantas vão produzir um máximo de biomassa, um máximo de produtos para consumo, para alimento, né? Ou as madeiras vão crescer ao máximo. Então, a gente pensa ao longo do tempo para ter essas espécies. Quem vai estar com 6 meses, quem vai estar com 1 ano, quem vai estar com 5 e assim sucessivamente. Além disso, esse máximo de cobertura vegetal ele deve ser pensado também nos estratos, que são as necessidades de luz. Existem aquelas plantas que gostam de muito sol e aquelas que toleram sombra. Então, a gente compõe, né, para 6 meses, quem são as plantas em todos os estratos, para 1 ano, quem são, para 5, quem são, e assim sucessivamente. Além do máximo de cobertura vegetal, um outro princípio que a gente pensa também é a conservação do solo, um solo vivo, um solo repleto de micro-organismos. E para termos isso, a gente precisa de muita biomassa, de cobertura do solo. E essa cobertura ela pode ser feita através de folhas, capins, esses produtos mais facilmente degradados pelos micro-organismos, né? As folhas elas são ricas em nitrogênio, né? O capim, em fósforo. Então, a decomposição pelos micro-organismos liberam esses nutrientes para as plantas, tá? Mas a gente também faz a cobertura do solo não só com esse material mais facilmente degradável, a gente faz também com material mais duro, que leva mais tempo para ser degradado, mas que libera outras coisas para o solo e para as plantas, como a madeira, a lignina, que libera o carbono, fundamental para a estrutura das plantas, né? Então, essa diversidade de cobertura de alimentos para o solo é fundamental. Então, faz parte do SAF, né? A gente tem que tomar isso como um princípio básico, né? Tanto da cobertura vegetal como do solo vivo. Além disso, um outro princípio básico é a biodiversidade. Precisamos ter um máximo de espécies diferentes para garantir um sistema em equilíbrio, para garantir que a gente vai chegar lá na frente com um sistema rico em quantidade e qualidade de vida. E se a gente tem uma biodiversidade acima do solo, consequentemente, a gente tem uma biodiversidade abaixo do solo. Há uma interação muito forte entre solo e plantas, né? Então, além das plantas em diversidade que vão atrair outros micro-organismos, toda essa dinâmica de poda também favorece essa diversidade de micro-organismos abaixo do solo, né? Que a gente estava falando da cobertura. Isso vai garantir essa diversidade. Isso vai garantir que a ciclagem de nutrientes aconteça e que o ciclo se feche, né? A planta libera a folha é decomposta pelos micro-organismos, os nutrientes são liberados e a planta absorve, e assim a cadeia está fechada. E o princípio básico também dos SAFs é a dinâmica das clareiras. Então, baseado na sucessão natural, nas florestas, na queda das árvores natural, né? Você está lá num ambiente florestal, a árvore cai, abre luz e permite que aqueles regenerantes se desenvolvam. Então, essa é a dinâmica natural. Só que para acelerarmos, né, para que nosso SAF ele caminhe mais rápido para um sistema de abundância, a gente tem o manejo. A gente tem o ser humano como parte dos SAFs, ou seja, nós estamos ali para manejar, para dinamizar, para acelerar. Então, se a minha planta ela precisa sair do sistema, eu não vou esperar que ela caia, eu vou lá e podo ela. Como aqui, né, a foto que a gente manejou o SAF da Exal.
Então, a gente dinamiza, né, essas relações, a gente dinamiza o sistema, a gente acelera para caminhar para um sistema de abundância, para caminhar para um ambiente muito produtivo. Tá? Então, esses são os princípios básicos que a gente toma para o funcionamento dos SAFs. Mas eu queria lembrar para vocês que não existe uma receita, não existe um padrão, não existe, sim, assim como na agricultura convencional, que você pega aquele pacote tecnológico e replica em qualquer contexto, aqui não funciona assim. Aqui nós temos princípios da dinâmica da floresta, nós seguimos princípios da agroecologia e nós aplicamos esse princípio em cada contexto. Como eu mostrei para vocês, cada bioma é um SAF diferente, porque tem espécies diferentes, tem objetivos diferentes, tem pessoas trabalhando, tem lugares que tem mais pessoas, tem lugares que tem menos. Então, a gente tem que se ater a isso, né? Cada SAF tem a cara de cada pessoa, porque vai depender de muitos fatores. Então, se você quiser aprender um pouquinho mais, né, quiser se aprofundar de forma técnica nesses princípios, me aguarda que no módulo 3 a gente vai falar um pouquinho mais sobre como funcionam os sistemas agroflorestais. Então é isso, pessoal. Muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.